Esse mês a gente tem estudado sobre o livro de Tiago. Então, se você não... Pastor, estou visitando, estou sabendo agora, então dá tempo ainda você estudar. Vale a pena você conferir no nosso canal do YouTube, tá certo? A gente falou no capítulo 1, como crescer em fé. E aí a gente viu lá que quando a gente tem provação, a gente entende o propósito, né, em Deus, consegue ver na perspectiva de Deus, é maduro, a gente vai crescer em fé. Mas também no capítulo 1 fala sobre coerência. É incoerente é só ouvir a palavra e não praticar. Tiago é muito prático, diz assim: ei, vocês estão enganando a vocês mesmos, é que vocês escutam e não praticam. Capítulo 2, ele chama a atenção sobre o amor ao próximo. Fé e obras caminham juntos. Não existe eu tenho fé e não tenho uma obra de a ação de amar e servir pessoas. E não tem como amar e servir pessoas se não for fundamentado num amor, numa produção, numa transformação do Espírito Santo na nossa vida. Capítulo 3 é o capítulo do poder da língua. Eu acho interessante quando Tiago, de uma forma bem prática, ele diz assim: quem controla a língua controla o corpo. Quem controla a língua, quem tem o controle da língua, controla todo o corpo. Vale a pena você conferir no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4, a gente vai estar entrando nessa perspectiva, ele responde uma pergunta. Diga comigo, gente, uma pergunta. Uma pergunta. Qual é a pergunta que Tiago responde no capítulo 4? Quem manda em mim? Quem manda em mim? Quem manda em você? Pode ser que você não tenha dito isso, mas muitas vezes as nossas atitudes, tá certo? A nossa maneira de viver, a gente acha que manda na gente. Quem manda na gente sou eu. Faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E Tiago chama a atenção para um versículo aqui que eu quero chamar a atenção, entrar nesse versículo, Tiago capítulo 4, versículo 7. Vocês estão comigo, gente? Estão prestando atenção? Ele diz assim: portanto, diga comigo, gente, portanto. Vamos lá, todo mundo, portanto. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É algo vertical, porque que a gente se submete a Deus, ele vai fugir. Mas por que Tiago, ele diz assim, portanto, se ele usa a conjunção conclusiva, portanto, é que ele está concluindo um raciocínio. Qual é o raciocínio que Tiago está concluindo? Ele está falando sobre isso. Tiago capítulo 4, verso 1. Eu vou ler até o 3. De onde vêm as guerras, ou as lutas e as brigas entre vocês? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos. Você pode repetir comigo, gente? Maus desejos. Vamos lá, gente, maus desejos. Maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Sempre lutando dentro de vocês. E o 2 e o 3, ele diz assim: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E aí ele vai falando, e aí ele diz, portanto, diga comigo, gente, portanto, submetam-se a Deus. Tiago chama a atenção de algo importantíssimo, submissão. E quando a gente fala sobre a palavra submissão, levanta controvérsia, porque constantemente nós somos ensinados que não podemos depender de ninguém, porque isso é perigoso, e provavelmente nos prejudicará e nos ferirá. Imagine então,
Tiago dizendo o seguinte: mas vem cá, se você não se submeter a Deus, vai ter problema. Porque a pergunta ainda está no ar: quem manda em mim? E Tiago diz assim: sabe quem manda na gente? Quem manda na gente são os maus desejos. Maus desejos. Sabe por que a gente entra em confusão? Porque a gente não consegue se controlar. Confusão no casamento é desejo incontrolável. Maus desejos. Relacionamento, problema de relacionamento, o quê? Maus pensamentos. Não consegue, maus desejos. Tem bons desejos. E, gente, tem algumas coisas que a gente deseja, é legal, mas o que Tiago está falando aqui é de desejo que tem matado a nossa vida, que tem produzido confusão, ansiedade. Coisas que a gente faz e a gente diz assim: meu Deus, se eu tivesse tido o controle, eu não teria feito isso. Quem sabe você, nas unidades prisionais, diz assim: pastor, se eu tivesse escutado essa mensagem 10 anos atrás, eu não estaria aqui. Porque eu vi uma coisa interessante: hormônio não se converte. Não, vocês não ouviram, não. Hormônio não se converte, mas desejo pode ser controlado. E aí, gente, se a gente for honesto com a gente mesmo, sabe quem controla, na verdade, tá certo? A nossa vida, quem controla a nossa vida é aquele vício. Quem amarra a nossa vida é aquela imoralidade. Que amarra. Quem manda na gente, quem manda em mim sou eu. É mesmo? É não. É não. Manda em você, não é você não. Porque tu é fantástico. Empresa, ensina os outros. Ei, tu dá conselho, tu faz tudo. Mas tem uma coisa que você não consegue controlar. E é isso que perturba, porque é ela que manda na tua vida. Tiago, ele chama a atenção sobre desejos incontroláveis, maus desígnios. Capítulo 7, verso 20, Marcos, registrando as palavras de Jesus, ele diz o seguinte: ei, sabe o que é que contamina o homem? Não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. Porque de dentro do coração, e ele começa a listar 13 vícios: maus desígnios, prostituição, avareza, orgulho, e aí vai. Ei, sabe quem manda em você? Quem manda em você não é você, quem manda em você tem sido desejos desordenados. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 10, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, ele diz três coisas, tudo que há no mundo, diz lá, concupiscência da carne, ou seja, desejo desordenado da carne, desejo desordenado dos olhos e a soberba da vida. Tiago, ele diz assim: quem manda na gente? Quem manda em você? Quem manda na nossa vida é o que? São os maus desejos. Os maus desejos. Por isso que Tiago diz assim: ei, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Porque se o contrário, ele diz assim, Tiago diz: de onde vem guerras? De onde vem guerra? De onde vem confusão? De onde vem atitudes que desagradam a Deus? Onde é que vem comportamento que desagrada a Deus? Desejos desordenados, maus desejos. Então o contrário é verdadeiro.
de onde vai vir a paz, de onde vai vir a alegria, de onde vai vir o regozijo, de onde vai vir a santidade, de onde vai vir, você vai conseguir ver Deus. Sabe quando é que você vai conseguir ver Deus? Quando você se submeter a Deus, se submeter a Deus, se submeter a Deus, se submeter a Deus, e aí o diabo vai fugir, meu irmão. Porque tem muita gente, Cleverson, que pega o versículo ao contrário. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. O texto não diz isso, não. Ele só vai fugir se você se submeter a Deus. Porque o tamanho da tua submissão a Deus vai ser o tamanho da tua autoridade. O tamanho da tua submissão vai ser o tamanho da tua autoridade. O que a Bíblia fala sobre o domínio, gente? O que a Bíblia fala sobre o domínio próprio? Qual a importância que a gente vai ver na Bíblia sobre o domínio? Diz assim, ei, gente, Provérbios 16, 32, Provérbios 16, 32. Sim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha a profundeza disso aí, gente, a profundidade disso aí. Olha, melhor é o que, gente? O homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 25, 28, ele traz algo maravilhoso sobre a importância do domínio próprio. Diz assim, como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A importância, hoje a gente não tem muito, a nossa cultura, a gente não entende muito o valor de um muro numa cidade. Naquela época, tá certo? Quanto maior os muros, mais fortes os muros, mais altos os muros, mais estruturados os muros, havia segurança. E Salomão diz o seguinte, como cidade de muro derrubado, um homem que não se controla. O que é que acontece? Quando não tem controle, tudo entra, meu irmão, confusão, tudo, se não tem controle. E quem sabe hoje a palavra de Deus para você hoje, filho, filha, deixa eu te falar uma coisa, submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus, sujeite-se a Deus, sujeite-se a Deus, e o diabo vai fugir, e com o diabo todo laço, todo mal, toda avareza, toda prostituição, toda imoralidade, tudo aquilo que não pertence a Deus, Deus vai revirar a gente hoje pelo avesso, o Espírito Santo vai pegar a nossa vida hoje, Deus vai fazer coisas hoje maravilhosas, porque Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Mas na prática, o que é submeter-se na perspectiva de Tiago? 3 coisas, Tiago fala. O que é submeter-se? Ele diz o seguinte, gente, Tiago, no capítulo 4, versos 8 e 10. Ele diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 3 coisas que Tiago nos chama a atenção. Se a gente quer liberdade, a primeira coisa que Tiago diz assim, aproximem-se de Deus. Outra tradução diz assim, se achegue a Deus, vá para Deus, corra para Deus, vá para Ele. Se a gente começar hoje, diz assim, Senhor, o que Tiago está querendo dizer, gente, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pela terapia, glória a Deus pela tecnologia, mas tem coisa na minha vida e na sua vida que é só Deus, meu irmão.
que é só Deus. E Tiago diz assim: ei, entenda, vá para Deus, vá para Deus. Ah, meu irmão, você já foi para a terapia, glória a Deus pelo terapeuta, você já foi para o psicólogo, glória a Deus por ele, mas você viu que tem coisa e o terapeuta não consegue mais fazer, o remédio não consegue mais fazer, a medicina não consegue mais fazer. E Tiago diz assim: vá para Deus, meu irmão, vai para Deus, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus tem poder, Ele é Deus. Aí o texto diz, gente, olha aqui para mim, olha aqui o texto, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Salmo 105, verso 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. O aproxime-se a Deus na perspectiva de Tiago, é a verdadeira liberdade. A propósito, o que é ser livre, gente? O que é ser livre? Ser livre, presta atenção, ser livre não é fazer o bem que eu quero. Na verdade, é ser controlado por Deus para fazer o que Ele quer. Diga comigo, aproxime-se de Deus. Mas outra coisa que Tiago chama a atenção para a gente, o que é o submeter-se a Deus purifique o coração, seja transformado, seja santificado, seja separado por Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente corre para Ele, quando a gente sabe que Deus não é contra a gente, Deus é a favor da nossa vida. Deixa uma coisa que você precisa fazer. Preste atenção, não perde atenção. Você nas unidades prisionais, você online, não perde. Não tira a tua atenção agora. Tira a tua atenção agora, presta atenção. Eu não quero colocar isso de uma forma generalizada. Mas a gente, às vezes, não entende qual o maior benefício da presença de Deus. Gente, eu vou revelar o meu coração. Quando eu vou para a presença de Deus, eu oro pela minha família, pelo meu casamento, meus filhos, pelos meus netos, eu oro pela igreja. Tem alguma coisa, mas eu não abro mão na presença de Deus, é pedir: Deus, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Pai. Presença de Deus, gente, não perde tempo. Na presença de Deus, pede para Ele transformar. Salmo 51, ele diz uma coisa interessante. Salmo 51, versos 10 a 12. Aqui é a oração de Davi: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O contexto desse texto Davi, ele comete um erro grande na sua vida e consequências terríveis. O profeta chega lá e fala com ele, ele se arrepende. Mas olha aqui para mim, gente, o texto é muito profundo. Porque Davi, ele não pede só, e já é uma coisa importante. Davi não pede a Deus só o perdão. Davi pede a Deus transformação. É como se Davi dissesse assim: Senhor, eu sei que o Senhor me perdoa, mas Senhor, meu Deus, eu não quero só o perdão. Porque se o Senhor me perdoar, de repente eu vou fazer de novo. Mas faz uma coisa, Senhor. Meu Deus, transforma o meu coração. Se o Senhor transformar o meu coração, vai ter uma chance de não fazer novamente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, corra para a presença de Deus, mas corra para a presença de Deus, sabendo que Deus vai transformar a sua vida. Deus quer que você se pareça com Jesus, Deus quer isso para mim e para a sua vida. Se a gente pega o livro de Efésios, no capítulo 5, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
suave. O versículo 3, mas a imundícia, impureza sexual, nem sequer cobiça, nem sequer se nomeie entre vocês, porque isso não convém a santo, nem conversação torpe, nem palavras vãs, coisa inconveniente, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei que, pois, nenhum incontinente ou impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque estas coisas vêm a ira de Deus. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque andar na luz como filho da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eu amo o versículo 10. Provando sempre como agradar ao Senhor. Como agradar ao Senhor. Salmo 139, ele começa a dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda não me veio a palavra, mas Tu conheces todas, Senhor. E ele começa a falar da forma gloriosa como ele foi criado. E ele diz: olha, o Senhor me viu ainda em substância informe, zigoto. E todos os meus dias foram escritos e determinados, sem nenhum dele existir. Que maravilha, Senhor meu Deus. E se eu me esconder nos céus, o Senhor está lá. Se eu colocar minha casa no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor está lá. Se eu me encontrar e me esconder nas trevas, para Ti, Senhor, as trevas não é nada. Ele começa a falar. E aí no final ele diz: Senhor, prova e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Salmo 19, ele diz o quê? Senhor, me perdoa os meus pecados ocultos. E, Senhor, meu Deus, os intencionais. Não deixe que Ele me domine. Então serei íntegro diante do Senhor. E aí ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor. Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o Senhor. E Tiago diz assim: sabe o que tem confusão? Maus desejos. Mas hoje Jesus veio trazer paz, porque o Espírito de Deus vai entrar na minha vida e vai mover a minha vida, e Deus há de quebrar todo o mal da nossa vida, e nós sairemos daqui transformados. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Se aproximar-se de Deus é suficiência, é o único caminho. Purificar o coração é desejo de ser transformado. A terceira coisa que Tiago chama a atenção: humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Ei, foi para a presença dele, viu transformação, não saia mais da presença dele. Coração humilde. A definição de humildade. Definição de humildade que eu amo. Humildade é poder sob controle. Humilde não é uma pessoa que nada tem. Humilde é uma pessoa que tudo tem, mas é controlado. Estar na presença de Deus. Buscar transformação é receber tudo de Deus, mas mesmo assim dizer assim: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Sem Ti não sou nada. Tiago diz assim: quer se livrar das guerras, das confusões, quer ter domínio próprio, quer usufruir de paz, de alegria, de tranquilidade. Hormônio não se converte, mas temperamento é controlado. Desejo é administrado pelo poder do Espírito Santo. Maus desejos é eliminado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente corre para a presença dEle. Na presença dEle a gente é transformado, e da presença dEle a gente nunca mais vai sair. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente?
Capítulo 4, terminou? Não, terminou não. Capítulo 4 terminou não. A pergunta de Tiago ainda continua. Quem manda em você? Quem manda em você? E aí ele coloca algo para a gente pensar. Ele diz assim: hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Tiago capítulo 4, verso 13. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. 14 e 15. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quem manda em você? Não, pastor, quem manda em mim é Deus. Você precisa de Deus? Lógico, pastor, que eu preciso de Deus. Será? Não, você está falando sério? Estou falando sério. Minha pergunta, mais uma vez, você precisa de Deus? Lógico que eu preciso. Será? Vamos lá. Será que você precisa de Deus? Será que a gente precisa de Deus? Porque a gente precisa de Deus, mas se tiver o médico é melhor. Gente, pelo amor de Deus, não venha sair daqui, vocês são inteligentes. Eu sou contra médico, medicina, remédio, terapia, não. Mas eu só estou chamando a atenção o que Tiago chama a atenção. Porque a gente diz assim, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Mas se tiver um remédio é melhor. Se tiver dinheiro é melhor. Será que a gente precisa de Deus mesmo ou precisa de dinheiro? Não, acho que vocês não ouviram não, vou perguntar novamente. Preste atenção aqui, olha para mim aqui. Será que a gente precisa de Deus ou precisa de dinheiro? É lógico que eu preciso de Deus. Mas Tiago diz assim, mas a nossa atitude está dizendo outra coisa. Porque, na verdade, quem manda na minha vida sou eu. Tiago diz assim, não, pastor, diz, porque ele diz assim, vocês dizem assim, amanhã pode esperar, estou lá. Próximo mês, ei, bota meu nome aí, com certeza vou estar lá. Aquela viagem, olha, está tudo certo. Agora eu não tive condições de viajar não. Mas de junho, próximo ano, pode botar meu nome, eu vou viajar. Planejei tudo, organizei tudo, já tirei financiamento, vou abrir a empresa, vai dar tudo certo. Tiago diz assim, como? Vocês mandam em vocês? O que é a vossa vida? Diz assim, a vida é um sopro. Foi isso que, usando um termo aí da meninada, né, bugou. Acabou a cabeça de Moisés, porque Moisés, no capítulo 90 dos Salmos, ele começa a se comparar com Deus. Deu um nó na cabeça de Moisés. Ele começa assim, dizendo assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade é Deus. O que Moisés quis dizer? Ele não sabia. Ei, gente, me explica o que é eternidade. Tem noção que é eternidade não, Henrique? E Moisés diz assim, Deus, Tu és de eternidade, eternidade é Deus. O que é isso? Gente, a gente não tem noção de quem Deus é. E aí ele começa a ver Deus. Assim, olha, os nossos dias são consumidos. Versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem,
que se foi em uma vigília da noite. Diante de ti puseste todas as nossas iniquidades. No versículo 8, no versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, neste caso melhor deles é canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quando ele começa a ver Deus e se comparar, aí ele, humildemente, ele diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu possa ter sabedoria, eu consiga viver, porque se não for o Senhor, eu não vou conseguir. E aí ele começa a orar, ele diz assim: Senhor, meu Deus, sacia-nos pela manhã com a tua misericórdia, com a tua benignidade. 14, alegra-nos com os dias que a gente tem aqui, com os problemas que a gente vai enfrentar, nesses dias dá-nos alegria. No versículo 16, assim: Senhor, apareçam as tuas obras para a gente, os teus filhos, a tua glória. E o 17, seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma na nossa vida as nossas obras. Sim, Senhor, coloca a tua mão nas obras da nossa mão. E aí a gente vai acertar. Voltando para Tiago, Tiago começa a dizer o seguinte: ei, quem manda na tua vida? Quem manda na nossa vida? A gente precisa ser liberto de Deus, submeter-se a Deus, porque senão quem vai mandar na nossa vida são os maus desejos. Tiago diz assim: ei, cuidado, submeta a Deus, e não vá usar, Tiago não diz isso, quem diz é Costa Neto, não vá usar o se Deus quiser como uma frase. E aí? Ei, Costa Neto, tu vai? João, se Deus quiser, estou lá, 80% não vou. Está rindo, né? Eu sei. Quando alguém disser se Deus quiser, pode saber que ele não vai. Cuidado para não sair daqui, usar o Deus quiser como frase. Vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo. E se ele não quiser, não vai querer. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Deus quer, lógico que Deus quer. Cuidado para você não usar o se Deus quiser como brincadeira. Porque Tiago chama a atenção, o se Deus quiser é condição de humildade. Eu tenho esse projeto, Senhor, eu tenho esse plano, eu desejo isso aqui. Coloca a tua mão, Senhor. Seja feita a tua vontade. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, vai dar certo. Se o Senhor quiser, meu Deus, vai ter futuro para mim. Se o Senhor quiser. Se Deus quiser para Tiago é condição de humildade. Se Deus quiser para Tiago é condição de dependência de Deus. E saber que a vontade dele é a melhor. Se Deus quiser. Mas Senhor, se o Senhor não quiser, eu estou fora. Porque por mais belo que seja o projeto, sem o Senhor é falência. Por mais lógico que seja o relacionamento, se o Senhor não aprovar, é confusão. Por mais que estratégico, se o Senhor não quiser, não vai dar. Gente, a Bíblia diz, Provérbios capítulo 16, na linguagem de hoje, as pessoas, 16:1, as pessoas podem fazer seus planos,
porém é o Senhor quem dá a última palavra. O se Deus quiser de Tiago, é a gente sair daqui, Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor é Deus e eu sou criatura. Tive uma experiência com Deus em determinada situação, pedi, não aconteceu a coisa tal, e eu disse, Senhor, meu Deus, por que o Senhor disse a gente pedir, orar, pedir, bater. O Senhor disse, se a gente pedir, a gente recebe, se a gente bater, a porta vai abrir, se a gente buscar, a gente vai encontrar. Senhor, por quê? E Deus diz assim para mim, Costa Neto, se tudo que você pedir, eu lhe der, é invertido. Você é criador e eu passo a ser a criatura. Nem sempre são respostas que a gente precisa. A gente precisa é da presença. É a presença dEle. É a presença dEle. O se Deus quiser, é a gente, com humildade, dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Não seja feita a minha vontade. Aí a gente pode abrir a boca e dizer, realmente, quem manda na minha vida é Deus. E é muito bom quando a nossa vida está na mão dEle. Você pode agradecer a Deus, amém, gente? Você pode agradecer a Deus. Diante dessa mensagem, qual é a resposta que Deus quer para mim e para você? Como é que eu respondo de forma correta? Eu quero usar um texto, o livro de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. No verso 12 ele diz o seguinte, amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação que de vocês com temor e tremor. Diga comigo, gente, ponha em ação. Vamos lá, gente, ponha em ação. Diga comigo, desenvolva a vossa salvação. Diga assim, desenvolva a salvação com temor e tremor. Ele diz assim, olha, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Leva a sério. Aí, se a gente fizer isso, o que é que ele diz? Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, quando realizar, de acordo com a sua boa vontade. De acordo com a boa vontade dele. O que é que isso significa? Que diante de mim e de você, vai exigir atitude. Atitude. Leva a sério buscar Deus. Saia hoje aqui e leva a sério. Ei, gente, nem sempre eu leio a Bíblia porque eu tenho vontade. Nem sempre eu oro porque eu tenho um sentimento para orar. Nem sempre eu obedeço porque eu entendo. Mas Deus diz assim, mas queira fazer, leia a Bíblia com vontade ou sem vontade, busque a Deus com vontade ou sem vontade, está alegre ou feliz, com dinheiro, com namorada, levou fora, vem para a igreja. Meu irmão, dá teu jeito, vai buscar a Deus, vai buscar a face dEle, decide buscar a face dEle. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Se a tua mão te leva a pecar, arranca, esmurra o teu corpo, mas leva a sério a tua salvação. A graça é contra uma coisa, a graça é contra mérito, a graça jamais é contra o esforço. Aí, se a gente levar a sério a nossa salvação, Deus diz assim, Deus, vou fazer a minha parte. E sabe o que é que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida? Diz assim, o querer, o desejo que você vai ter, sou eu que vou colocar. E a capacidade de fazer com que esse desejo se torne realidade, sou eu que vou dar. Deus vai fazer
o que e o como, Deus vai colocar o desejo e Deus vai colocar a capacidade de realizar a vontade dEle. Você pode dar glória a Deus, amém, gente?